groove gets into you. Don't you stop and let yourself go, let it take you away. Once the groove gets into you, don't you stop and let yourself go, let it take you away. Seja bem-vindo ao bate-papo de hoje. A gente conversou com o Bruno Semino. Precisamos falar de profissionalização no terceiro setor. Pois é, o Bruno, ele é hoje o diretor-geral da Cruz Vermelha São Paulo e um cara que tem uma visão muito interessante do mercado, da necessidade do setor privado, do conhecimento que há no setor privado também vir para o terceiro setor, das mentes brilhantes que tem no setor privado vir para o terceiro setor, porque de fato desenvolvimento, novos produtos, tecnologia, ampliação de mercado, precisa de gente inteligente, precisa dos melhores, e os melhores custam, é caro. Então o primeiro ponto que ele coloca é: não tenha medo de pôr dinheiro na mesa, de falar de salário. Tem um propósito na vida, eu construí uma família, esse é o meu propósito. O propósito da Cruz Vermelha, ela tem um propósito e eu tô gerindo aquele propósito, mas ele não é o meu propósito. Meu propósito é sustentar minha família, eu tenho uma obrigação. Meus filhos não pediram para nascer, eu fiz. Então eu tenho que sustentar os caras. Então assim, as decisões na vida, elas não podem ser só lastreadas no propósito. Ah, não, porque eu gostaria. Não, eu gostaria. Eu sou super grato e feliz de ter a oportunidade de trabalhar num lugar em que eu possa ajudar pessoas. Ótimo. Mas não é isso que me move. E não é isso que me faz olhar para as pessoas que eu estou gerindo achando que elas vão trabalhar pelo propósito da Cruz Vermelha. Elas estão agregando valor e têm que ser remuneradas por isso. Velho, deu uma crise no lugar. Precisamos falar disso. E ele, um cara muito autêntico, muito direto, vai dizer a real no microfone, na frente de todo mundo. Então, isso é muito interessante. Isso é um despertar. Um despertar também é a questão da relação de confiança que essas instituições têm que construir. Afinal de contas, existe a prestação de contas dos resultados, a declaração pública do que de fato é feito com o dinheiro que você doa, quantas pessoas são atingidas, como a gente desenvolve os canais para que isso aconteça da melhor forma, que a gente consiga atingir as pessoas lá na ponta. O papo de hoje ele é muito rico. Ele é muito rico porque causas humanitárias, elas fazem parte da sociedade em que a gente vive. Você nunca viu alguém dando uma entrevista de classe média falando: vá atrás do seu sonho, busque o seu propósito? Você só escuta isso de bilionário, né? O cara já fez um cacetão de bilhão, aí ele fala, tá ótimo, tá excelente. Agora, como é que fizeram esse bilhão para ele? Porque ele não fez sozinho. É um monte de gente com muitas mil horas de capacitação agregando valor no negócio dele. Ele não perguntou pra ninguém se estava alinhado com o propósito da empresa dele ou não. Vem pra cá. Tem muita coisa, tem muita lição. Gostamos demais de falar com o convidado. Participação especial do Taveira também. Vem. Bruno. Bruno Semino, manda bala não. Agora minha pergunta é: posso botar no ar tudo isso que você já falou antes? Pode? Então, Taveira. Corte de abertura. Isso é muito legal, né? Porque obrigado por você estar aqui com a gente e eu quero continuar esse papo. Cara, você toca num ponto. Vamos falar de saúde, vamos falar de coca, vamos falar de academia, porque a parte de academia acho que não entrou nesse começo, mas entrou essa parte de propósito. Então eu quero continuar nesse tema. Você está numa instituição que ela tem um conhecimento mundial, todo mundo conhece a Cruz Vermelha. Mas eu contribuo com a Cruz Vermelha e fui saber depois, não a Cruz Vermelha brasileira. Minha contribuição vai para fora, eu achei que ficava aqui dentro, elas são divididas. Antes de você contar sobre isso, você toca num assunto muito sensível de propósito, porque eu acho que ele se banalizou também nesse ponto, porque às vezes é uma grande ilusão ou utopia, de fato. Porque eu tenho um propósito individual como Emerson e é esse que eu sigo. Mas, de fato, eu quero encontrar uma empresa que me dá chance de cumprir aquilo que eu estabeleci como ser humano. Então, não de mudar o que eu estabeleci por ela, porque senão fica essa... Eu pulo daqui, vou pra lá, faço o que, faço o que... Não, eu sou esse cara e na Cruz Vermelha eu encontro a chance de cumprir o propósito que eu tenho. Ótimo. Ponto. E se eu não achasse?
Exatamente. Eu tenho que trabalhar do mesmo jeito, eu tenho que agregar valor do mesmo jeito, eu serei remunerado quanto mais valor eu agregar ao negócio, ou se não estiver sendo remunerado adequadamente, eu que procure outra posição, e vida que segue. Porque eu também tenho outros propósitos. Eu resolvi ter uma família, filhos, eu tenho que sustentar essa família, né? Junto com a minha esposa, a gente quer educar de uma forma que a gente escolheu. Isto é um propósito também. E para isso, eu tenho que receber dinheiro para pagar as coisas. Então, às vezes, se pode alinhar, às vezes não. E tudo bem. E tudo bem. Você não fazendo algo que te avilte pessoalmente, né? Que seja alguma coisa que efetivamente vá contra os seus princípios, segue a vida. Foi muito legal o que você disse na nossa prévia. Você falou assim, Emerson, pensa o seguinte, essa moeda de compensação que você está dizendo, porque eu estava dizendo para você, né? Pô, o pessoal da Cruz Vermelha, ou do Médicos Sem Fronteiras, ou esses caras, você usa muito disso para composição de remuneração, e você disse, Emerson, o que você coloca no prato dos meninos para comer? Arroz, feijão com mistura de propósito? Arroz, feijão a propósito? Põe arroz, feijão a propósito? Não põe. Não põe. Na Cruz Vermelha São Paulo, que é a Cruz Vermelha que eu faço gestão, até esclarecendo, que acontece assim, a Cruz Vermelha é uma instituição mundial, né? E as pessoas conhecem. No Brasil, ela é organizada de uma forma federativa e afiliativa. Então, cada estado, não são todos os estados que têm, mas tem a sua Cruz Vermelha ali naquele estado e ela tem autonomia para gerir aquele estado e as operações naquele estado dentro de princípios que são princípios mundiais, os 7 princípios da Cruz Vermelha, e fazer ações que são ações humanitárias, que ajudem os seres humanos ali que estão dentro de alguma necessidade. E por que isso é organizado dessa forma e isso é inteligente? Porque as necessidades, no Brasil do tamanho que é, elas são diferentes de região para região. Né? E mesmo de países para países, a atuação humanitária ela é diferente por conta das necessidades que cada localidade tem. Então, quando eu falo por São Paulo, o estado de São Paulo, e aqui dentro do que eu faço como gestão, eu falo assim, a questão de você chamar de terceiro setor, instintivamente, as pessoas acabam achando, classificando, né? Primeiro, segundo e terceiro. Então, acho que o terceiro é pior que o primeiro, pior que o segundo. Então, eu posso chamar o setor de filantropia. Né? E ele é tão importante ter pessoas capacitadas quanto os outros. Para ele é tão importante quanto, para não dizer que mais. Por quê? Porque você está prestando um serviço muito relevante que você tem que prestar contas para a sociedade. Então, para você ter os melhores, você tem que remunerar para ter os melhores. Ponto. Não é o propósito que remunera. É o salário, é o pacote de benefícios. Sei que na Cruz Vermelha São Paulo eu ainda não estou dentro do melhor que eu devo oferecer para as pessoas, eu estou buscando isso. E é isso, essa é a minha batalha como a pessoa que está à frente, como diretor executivo da instituição, de buscar dar a melhor condição para as pessoas, não só de trabalho, mas a melhor condição de remuneração para eu atrair os melhores talentos. Né? Hoje a gente tem uma equipe muito boa, muito engajada, e eu continuo ouvindo essa equipe para entender quais são as necessidades, mas entendendo que é o seguinte, ótimo, aqui a gente faz uma coisa muito legal, é muito bacana. Cada vez mais a gente trabalha para que todas as pessoas que estão lá interajam com essa atividade que a gente faz de colaborar e ajudar as pessoas. Mas isso não quer dizer que eu vou reter a pessoa por causa disso. Eu preciso remunerá-la adequadamente. Por quê? Porque a pessoa ela tem a família dela, ela tem os interesses dela, ela tem o caminho dela, ela tem outros propósitos que não só aquele que a alinha com a Cruz Vermelha. E isso precisa ser pago. Sim. É legal porque, no fundo, é uma combinação de interesses e isso tem que ser bem entendido. O propósito, no fim, pode ser um diferencial competitivo, porque aí, no fim das contas, eu quero te pagar 10, o outro quer te pagar 10. Fala, cara, eu trabalho para esse mercenário ou eu trabalho para essa instituição que muda? Cara, isso aqui, para mim, é a diferença. O ponto é, em condições iguais ou parecidas, semelhantes, o propósito pode fazer uma grande diferença. Sem dúvida nenhuma. Não estou aqui para falar, não, o propósito deve ser descartado. Não, longe disso. Longe disso. Até porque você ter um alinhamento de propósito com o lugar onde você trabalha... Pô, é sensacional. Te faz desempenhar muito melhor. Obviamente. Né? Você trabalha muito melhor, você entrega mais. Né? Então, como gestor, o que você quer é que a pessoa entregue a excelência. Então, quando você tem... Eu falo assim, uma empresa, se você tem lá 5, 10% de pessoas que entregam excelência, você vai ter um desempenho.
Se você tiver 50% de pessoas... Você Você voa. voou. Você voou. Então é isso que você tem que buscar. Né? Então, dentro desse alinhamento, o propósito vai ser importante. Se você está numa instituição de filantropia, como é o caso da Cruz Vermelha, se você está num banco de investimento, você tem que procurar as pessoas que estão dentro do propósito do que é um banco de investimento. E está ótimo. Tem lugar para todo mundo, cada um tem as suas escolhas e elas são das pessoas. E aí alinhou com o negócio, a coisa vai mais rápido. É. Quantos funcionários são hoje e quantos voluntários? Hoje nós estamos com 53 voluntários, 53 funcionários, 53 colaboradores, tá? Que são lá constantes. A gente está com por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde a gente apoiou muito a afiliada do Rio Grande do Sul e também da operação da campanha do agasalho. Esse número subiu um pouco, então a gente está com 73, mas depois são contratações temporárias. E voluntários, nós temos 300 voluntários. Para ser mais preciso, 298 voluntários ativos. Tá? A gente tem uma forma de trabalhar esse voluntariado, que é um voluntariado efetivamente ativo. Né? Não é uma pessoa que ela se voluntaria, se inscreve e ela vem fazer uma ação a cada 8 meses, 10 meses. Óbvio, é o que a pessoa pode dar e a gente sempre é muito grato. Mas contar com a atividade da pessoa, o voluntariado é um dos princípios da Cruz Vermelha. Então, eu preciso desta pessoa ativa e participando. Então, a gente tem, em média, mensalmente, 145 voluntários ativos. Caramba, cara. E o voluntário, ele tem que fazer ele tem que participar de uma ação minimamente a cada 90 dias. Então, a gente tem essa constante, quase uma gamificação. Você tem que instigar esse cara. A gente participa e o que a gente procura é também entender do voluntário o que está faltando, onde incentivá-lo. Agora, estava ontem fazendo reunião sobre isso com o Jorge, que é o nosso gerente de projetos sociais, sobre capacitação do voluntariado. Né? A gente trabalhar o projeto de capacitação em algumas situações específicas do nosso voluntariado para que eles possam desempenhar também outras atividades em outras ações que a gente está programando para 25, 26, 27. Né? Então a gente olha um horizonte mais longo, olha essa programação que precisa ser feita e queremos que o voluntariado nos acompanhe nisso. Então a gente tem a obrigação de capacitá-los também. Sim, fato. As instituições privadas, as empresas, quem está ouvindo agora, eles podem diretamente ajudar a instituição. Então, vamos aproveitar já esse momento, você conta, mas depois eu quero investigar outros pontos aí. Lógico. Não, ajudar, rola assim, qualquer organização, qualquer empresa que tenha vontade de colaborar, colabore. Pode ser com a Cruz Vermelha, pode ser com outra instituição. Mas tem algumas coisas importantes na cabeça. Né? Eu falo assim, a empresa, óbvio, e ninguém aqui vai tampar o sol com a peneira. É importante que a empresa tenha a sua marca exposta, que ela tenha visibilidade para as ações, que ela faça efetivamente o que ela colabora ser retratado dentro do seu balanço social, ok. Mas é importante também a empresa compreender que as organizações sociais, as organizações filantrópicas, elas precisam se organizar e ter gente capacitada para sobreviver, né? Para entregar realmente algo que tenha valor social, que ela não seja simplesmente um courrier. Eu não estou dizendo que entregar a cesta básica não é uma coisa importante. É muito importante, porque aquela pessoa precisa daquela cesta básica para viver, aquele núcleo familiar. Mas, como a gente tira essas pessoas da necessidade de precisar da doação? Então, este plano, você precisa de gente capacitada, você precisa de gente que possa fornecer, e essas pessoas custam. Então, quando as organizações, quando as empresas, elas vêm fazer uma doação e falam assim, eu quero 100% da minha doação revertida em produto. Ok, mas você não está ajudando essa organização a se estruturar. No caso da Cruz Vermelha, nós temos a possibilidade de estruturamos uma situação de ter um funding que paga as nossas operações, paga as nossas estruturas, né, independente das doações, mas isso é um caso raro. Né? E mesmo assim, para que a gente consiga crescer, a gente precisa de mais dinheiro.
Uhum. Então, as empresas que quiserem apoiar, procurem organizações, procurem saber sobre as organizações, procurem saber sobre os dados dessas organizações, o que elas entregam, se tem alinhamento, e procure olhar a organização de uma forma mais perene, não de uma forma pontual. Apoiar, eu falo que, por vezes, é muito mais importante para uma organização ela receber 100 por mês do que ela receber 10 mil de uma vez. Uhum. Porque ela consegue se programar. É. Ela consegue ter previsibilidade, como qualquer empresa, como qualquer organização empresarial. As organizações filantrópicas, elas têm esta mesma organização. Só que o fim dela não é uma distribuição de lucro para o acionista. O fim dela é fazer mais ações sociais, é entregar mais apoio à população para que ela consiga sair daquela situação de fragilidade que ela está vivendo. Regularidade na receita, né? Você sabe que de todas as ali que eu ajudo, o Médicos Sem Fronteiras é a que tem um trabalho forte de entendimento nisso. Regularidade, beleza, você tem lá no cartão de crédito os débitos que acontecem todo mês, mas a cada, eles já entenderam, e eu não sei se tem alguma coisa por trás, mas já entenderam que em 2 momentos do ano tem um aporte diferente. Aí chega um boleto diferente. Óbvio que você pode desconsiderar aquilo, não acontece, mas esses aportes é fora do que eu já me programei como empresa. Essas entradas ajudam bastante em projetos. Aí eles vendem os projetos, tem um processo de comunicação também gigante, cara. Eu vou utilizar isso que você está trazendo porque é maravilhoso para mostrar que não há diferença, só há diferença no que está se entregando. Uhum. O que é diferente entre o que você acabou de descrever que o Médicos Sem Fronteiras faz e o McDonald's, quando ele faz uma propaganda para te incentivar a ir lá consumir, do que a Zara para você comprar uma roupa, né? Ou qualquer outra empresa. Zero. É uma estratégia de marketing dirigido que tem toda uma estratégia de comunicação formada. Zero. Não há diferença. A diferença é que em vez de comprar uma blusinha ou comprar um número 1, com McFritas grande, você comprou, você ajudou pessoas a fazerem aquele propósito. Né? No caso do Médicos Sem Fronteiras, eles têm muita atuação fora do Brasil. Né? Esse dinheiro que é recolhido. Acho que é quase, cara, nem sei em percentual, mas é gigante. Assim, a receita deles vai normalmente para o exterior. Né? Eles têm um número de doadores no Brasil, eles impactam muito, eles fizeram um trabalho. Falou que tem alguns benchmarks importantes. Eu falo que a ACD, GRAAC, Médicos Sem Fronteiras, eles fizeram uma transformação, participaram de um momento do setor de filantropia, lá atrás, no final dos 90, começo dos 2000, muito importante a forma como eles se posicionaram, o que eles fizeram do ponto de vista de imagem, como eles colocaram essa imagem, isso já mudou. Né, a forma como eles expõem, mas eles marcaram uma coisa e com isso eles montaram uma base de doadores muito relevante e importante que possibilita a eles porque é uma continuidade, uma previsibilidade. Você não perde, salvo se você tem alguma situação de crise de imagem ou alguma coisa do gênero, você não vai perder 40% dos seus doadores num mês. Você vai perder 3%, 4%, aí no outro mês isso recupera, sobe, então você consegue, essa base de pessoas físicas que doa, ajuda muito as organizações, muito. O que, por exemplo, se você tem uma pessoa jurídica que te apoia e por alguma questão ela deixou de te apoiar, do dia para a noite você perdeu tudo. Se você coloca todos os ovos numa cesta só, né? Aí, eu vou pegar um negócio aqui deles, vamos aproveitar que a gente está falando disso, mas só por curiosidade, quer ver, ó? Remuneração. É meio que... deixa eu ver se eu acho esse link, cara. Esse assunto é muito interessante o que você está dizendo, meu. Aqui, ó. Acho que eu achei. Bom, é muito importante a gente ter essa consciência social de desenvolvimento. Eu tô com a Cruz Vermelha há 5 anos, 5 anos, mas a minha é lá de Genebra, né? Eu tô mandando para fora, mas eu quero mudar. Eu quero mudar isso aí, porque de fato eu divido um pouco desse orçamento que é destinado às doações. Tem um pedaço para fora, tem uma instituição que eu curto muito em Guiné-Bissau, Taveira sabe. Aliás, Taveira, se você quiser ligar o microfone, porque esse cara trabalhou com isso, muito, então você pode fazer perguntas também. Legal.
Taveira tem uma história interessante, você vai, acho que se der no episódio, vamos encaixar isso aqui pra... Então é Guiné-Bissau, aí vai pra Europa, Médicos Sem Fronteira muito provavelmente, e aí tem coisas brasileiras. E o Brasil, cara, a gente tem que valorizar porque a gente vive num shopping center. Você tá em São Paulo, eu tô em Indaiatuba. O eixo que nos conecta cara, a gente não vê a pobreza, a gente não vê o sofrimento. Só que o Brasil não é isso. Sei lá, você deve ter dados melhores. Esse eixo que a gente vive é um Brasil shopping center, cara. Cara, o que eu posso te dizer é assim, isso algumas coisas que eu converso. Eu venho de um outro mercado, né? Minha formação antes de eu acabar na Cruz Vermelha, minha vida era outra, minha atividade profissional era outra. E as pessoas falam, pô, Bruno, agora vem sempre essa questão do propósito, você trabalha com isso. Fala assim, vocês não fazem ideia do custo emocional que é o meu trabalho. Porque efetivamente, por conta da atividade da Cruz Vermelha, eu convivo com situações que normalmente a gente que vive nesse shopping center, e a expressão é ótima, a gente não vê. Eu vejo a situação das pessoas, efetivamente, que é a maior parte das pessoas. Uhum. É a maioria. Nós somos a minoria. E a situação de escassez, quando eu tô falando de escassez, quando a situação de vulnerabilidade é a escassez de algo. Ela pode ser extrema, como a pessoa em situação de rua. Extremo. Mas ela pode ser aquela pessoa que, se ela não recebe algum tipo de benefício, se ela não recebe a cesta básica, se ela não recebe um auxílio, o mês dela não fecha. Essa pessoa está precisando de algo, ela não tem autonomia completa. Uhum. É tamanho o volume. São tantas pessoas, é tamanha a necessidade. Você fala, pô, então você está falando que nós estamos secando o gelo? Não, não é que nós estamos secando o gelo, mas nós temos que ter projetos mais estruturantes para que possamos realmente tirar as pessoas dessa condição. Só que olhar e conviver com essa situação todo dia, cara, Imagino, complexo. Cara. É complexo. Né? Nós estamos reestruturando a área de apoio psicossocial da Cruz Vermelha São Paulo. Nós já tivemos essa área feita de uma forma bem intensa. Durante o período da Covid, o hospital que nós administrávamos naquela época diretamente foi dedicado exclusivamente a pacientes com Covid para a Prefeitura de São Paulo, que mandava, através da regulação deles, os pacientes para nós. A nossa área de apoio psicossocial ela ficou dedicada aos pacientes e aos nossos funcionários. E ali a gente percebeu o quanto era importante ter o apoio psicossocial para os nossos funcionários que lidam com este dia a dia, porque impacta. Né? Você sai do shopping center e convive com uma realidade que é dura. Né? E aí, imagina essas pessoas que estão passando por essa realidade. Então, nós estamos reestruturando, é uma coisa ainda que eu não posso dar detalhes, divulgar, mas nós estamos fazendo uma reestruturação para ter um apoio psicossocial massivo para esta população. Você sabe que meus pais trabalharam em hospital boa parte da vida deles, e minha mãe, ela foi enfática em dizer, cara, eu não quero que você e tua irmã entrem nessa. Aí, tipo, beleza, eu também nunca me chamou a atenção, então eu falei, cara, não vou mesmo lutar contra minha mãe, eu quero ir para outros cantos mesmo, né? Mas o que ela dizia era sobre isso, o que você carrega daquele ambiente parece que não. Sabe quando você trabalha num ambiente com ruído? E você começa a não notar mais que aquele barulho, você fica com aquele barulho, aí aquilo passa 10, 12, 15 anos, você fala, caramba, olha a situação. Cara, ou você perdeu a audição, ou você tá maluco, ou tipo, aconteceu alguma coisa, você não percebe mais. E ela disse que esse ambiente é um ambiente, além, óbvio, de ter muita, fisicamente falando, ele carrega muita doença, muita coisa, contaminação, você pode... É um ambiente que mexe com as emoções, emocionalmente cara. Difícil. E o problema da emoção é que é um inimigo que muitas vezes você não sabe onde ele está. E a arte da guerra, se a gente vai estudar, qual é o grande lance? Primeiro você tem que identificar o teu inimigo, cara. Você tem que saber onde ele está. Quando isso não acontece, você não sabe o que está acontecendo com as pessoas, você não sabe onde vai despertar uma exaustão, né? Porque imagina um voluntário. E você prepara esse cara, mas ele tá na linha de frente, e o que move esse cara? Qual é a compensação? É o propósito dele alinhado à condição de exercer... 100%.
100%. E assim, eu tenho um apreço, uma admiração, um carinho pelos voluntários em geral, né? Da Cruz Vermelha eu tenho, porque estão lá. Tenho muito, mas a pessoa que dedica algum momento da sua vida, horas da sua vida, em prol do outro, única e exclusivamente pelo outro, um outro que, a maior parte das vezes, ele nem sabe quem é. É uma ajuda para a humanidade, é uma ajuda pelo outro só por ajudar o outro. Isso é efetivamente o que deveria ser o conceito que nos une, o conceito da humanidade. Ali é o exercício desse conceito de dar efetivamente sem nenhuma troca, a não ser ajuda efetivamente, saber que você está ajudando alguém. E isso é complexo, porque essas pessoas, às vezes, elas estão fazendo atividades onde elas não têm exposição à situação e, por vezes, elas estão fazendo atividade onde elas têm. Então, elas estão dispostas a carregar, inclusive, essa carga emocional para ajudar alguém. Isso é maravilhoso. Falando de grade salarial, eu encontrei aqui do Médicos Sem Fronteira. Eles têm uma página que é o Profissão Médico, aí eles trazem os requisitos básicos, então eles dão meio que, não é uma descrição de carga, é uma descrição da missão. E aí eles têm benefícios, remuneração de acordo com a grade salarial de Médicos Sem Fronteira, que eles têm um documento publicado, eu esqueci o nome disso, não é um manifesto, mas o que a gente faz, é a tua linha de pensamento. A gente paga o mercado no máximo em que a gente consegue. Então, qual é a mediana de mercado que projeta aqui? A gente quer trabalhar nessa linha, porque, de fato, esse cara emprega o conhecimento, a faculdade que ele fez, um monte de coisa, e ele precisa receber por isso, né? Você enxerga esse setor de filantropia, eu vou trocar do terceiro setor pelo que você disse, de 0 a 10, que nível eles estão do ponto de vista de organização salarial do que você já viu? Honestamente, assim, qualquer resposta que eu te desse, ela seria imprecisa. Por quê? Mas pode ser, sabe por quê? Eu imagino que 95% das empresas do Brasil, de uma forma geral, não tem uma estratégia. Quando você fala de filantropia, né, e você fala das organizações, você está falando de instituições muito estruturadas, ACD, ESPRO, Instituto Ayrton Senna. Amigos do Bem, que já veio aqui. Amigos do Bem. E você está falando daquelas organizações que eu estruturei uma forma de falar na Cruz Vermelha para a gente fazer um projeto. E a gente está fazendo um projeto que é um projeto de capacitação dessas pequenas organizações que, por vezes, não são organizações, são iniciativas. Tipo no bairro que a pessoa tem um negócio para ajudar. E que é o mais importante, cara, porque ela que dá capilaridade, ela está vivendo a Cruz Vermelha, São Paulo, ela tem ligação hoje com 89 instituições fixas, né, que são nossas cadastradas, mais de 100 pontuais que a gente vai tendo, e a gente tem edital, e a gente vê a importância dessas pessoas dentro daquelas comunidades, mas por vezes elas não estão organizadas. Elas não estão organizadas como efetivamente organizações, CNPJ. Não, é alguém que por altruísmo montou aquilo e está dando aquilo para a população, e que eu falo assim, não vou para o extremo, a pessoa fala assim, não, se a pessoa resolveu mudar de bairro, aquilo acabou. Então, como você faz esta iniciativa, que é desta pessoa que organizou, virar efetivamente uma organização pertencente àquele bairro, que ajude aquela comunidade para que aquilo pare de depender de uma pessoa, de duas pessoas e passe a ter vida própria. Aqui, também pessoas precisarão ser remuneradas. E como elas serão remuneradas? Então, assim, é muito diverso, é muito amplo o espectro. Tem organizações que trabalham, como você citou aí, a questão do Médicos Sem Fronteiras, de uma forma assim, qual é a mediana do mercado, quanto eu tenho que correr atrás de poder pagar isso para ter os melhores profissionais. Tem outras organizações, eu sei, não vou ficar aqui não, mas que tentam vender propósito. Não, aceita ganhar menos porque aqui o propósito é mais legal, que eu não vejo sentido, mas é a estratégia delas. E tem organizações que não conseguem nem ter esse diálogo, porque efetivamente elas nem recebem dinheiro suficiente ou não têm previsibilidade de receita para poder fazer É um leão por dia ali. É um leão vendendo almoço para comprar janta. Cara, que doido, né? Eu tava vendo uma matéria, foi essa semana, 1/3 da população mundial dorme com fome todos os dias. Eu falei,
tá vendo o lance do shopping center? 1/3 da população mundial, quase 9 bi de pessoas. 3 bi. 3 bi de pessoas, cara. Pô, é muita gente, meu. Cara, a fome, ela é uma situação... ela é uma situação complexa. Eu acho assim, o mundo vem evoluindo e quando você olha o mundo do ponto de vista de estrutura, não estou falando aqui regimes políticos, questões que são mais complexas, mas assim, o mundo vem numa evolução boa. Né? Assim, você tem condições sanitárias, por exemplo, agora, que há 100 anos atrás elas eram muito mais precárias. Então você tem evoluções, mas a gente tem uma expansão demográfica tamanha, aí nos últimos 50 anos, 60 anos, que tornam as coisas mais complexas, porque os números viram isso, 3 bi. Como 3 bi de pessoas dormem com fome, algum tipo de fome, não tem quantidade suficiente de alimento. Então, assim, é complexo você lidar com essa situação, porque ao mesmo tempo que você teve melhorias, e melhorias importantes, e o mundo vai num caminho de melhoras, você tem situações muito brutas, muito difíceis, né? E que você precisa lidar com isso. As pessoas precisam começar a falar mais claramente sobre o problema e como encaminhar a solução, sem eufemismos, sem colocar pano quente. Não, qual é o problema? O problema é esse aqui, é fome. 3 bi. Onde estão essas pessoas? Né? Onde estão essas pessoas? Porque elas estão, porque se alguém fez esse levantamento, você fez esse levantamento sabendo onde elas estão. Então vamos juntar aqui as principais cabeças, o que dá para fazer? E efetivamente organizar e fazer. O botar na prática, né? Você é um cara da prática, porque a tua instituição, ela tem que resolver. No dia que nós fizemos a prévia, você falou, cara, eu tenho 30 minutos porque tem um caminhão chegando aqui que nós vamos dar para o Rio Grande do Sul. Vocês ajudaram como é? Uma seccional, como que vocês chamam? Uma afiliada. Afiliada. Afiliada, isso. Vocês ajudaram uma afiliada lá. Acho que você tem um recorde nisso também. Vocês foram os caras que mais mandaram. Nós mandamos mais de 1 milhão de quilos para lá. Cara. Mais de 1.000 toneladas de produtos, entre diversos tipos de produtos. Ainda estamos mandando. Isso é muito importante. Eu vou aproveitar aqui o espaço que você está dando, que é um espaço muito privilegiado, para dizer o seguinte: continuem olhando o Rio Grande do Sul. Empresas, não acabou. Só está começando. Acabou a emergência. Até estava chovendo aí semana passada, uma série de questões, mas assim, recuperar um lugar, recuperar toda uma economia, não é tão simples. Sim. Demora muito tempo, exige muito investimento, exige muita atenção. E a gente não pode esquecer, porque por vezes sai da mídia e entram outras coisas. Nós estamos no período, tem período eleitoral, guerra acontecendo, uma série de coisas. Opa! Não, isso está acontecendo. Então, nós continuamos doando, pegando e mandando itens para o Rio Grande do Sul. Agora, essa campanha aqui, como São Paulo, como doação, ela está se encerrando, mas a gente fez até agora. O último caminhão saiu ontem, né? E ainda agora a gente está vendo se vai mandar mais 2, mas são carretas realmente cheias, porque precisa. E aí a afiliada do Rio Grande do Sul fez um grande trabalho lá. E nós tivemos, e aí a gente faz tudo tecnicamente correto, firmamos a parceria com eles, temos contrato para fazer, porque não quero invadir a área de ninguém. Então a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o presidente Ismael e falar: Ismael, nós estamos aqui para ajudar, vocês querem esse auxílio, vocês gostariam? Pô, Bruno, um prazer, a gente tem uma relação. Eu falei, então vou abrir a campanha e a gente faz prestação de contas. Então é todo um processo para que tudo seja feito da forma mais clara possível e que a gente consiga entregar valor para a população. E a gente fez lá, foram muitas carretas. Aquele dia eu estava chegando uma carreta que eu tinha que carregar lá, porque era uma coisa mais delicada, especial. Estavam indo alguns produtos de empresas que pediram para ter esse cuidado, e aí eu fui lá. Então, por isso que aquele dia eu tive aqueles 30 minutos cravados. Não, mas isso é bom, cara. É bom saber do foco, do que você está envolvido. É muito legal ter você aqui, porque você fala o que pensa e, de fato, quem está nesse podcast ouvindo e escutou bem o começo que nós colocamos, você foi enfático em dizer. Por que é que você caiu ali?
conta a tua carreira profissional agora para entender de onde é que você vem, o que você carregou de conhecimento profissional para chegar na Cruz Vermelha e falar o que é que eu tenho que fazer, qual é a minha missão aqui agora. Cara, é assim, vou tentar fazer, como vocês estão vendo aí pelo podcast, como tem imagem, já tem barba branca, cabelo branco, então a história é longa, mas vou fazê-la curta. Eu estudei para ser médico, queria ser médico, prestei, passei, resolvi que não ia cursar as faculdades em que passei e que ia fazer 1 ano de cursinho. Com 40 dias de cursinho, eu não sabia mais o que eu queria fazer. do vestibular aprovado a não sei para onde eu vou. Coitado da minha mãe e do meu pai. Eu fiquei fazendo terapia, foi excelente, tive essa oportunidade, né? Um privilégio. 8 meses da minha vida e frequentava o cursinho, mas fazia isso e entendi que o caminho era ser advogado. Nunca falei fazer direito, ser advogado, porque eu achava que aquilo dava... Você é da prática, você sacou já, né? Oi? Você já é da prática, você nunca é do meio, você é do que eu faço para resolver esse problema. Exatamente. Eu quero ser advogado, não quero fazer direito. Porque no fim do dia, eu não sabia qual era... eu não tinha dimensão de quais eram os meus talentos. Todo mundo nasce com um pacote de talentos, outras coisas você vai desenvolvendo, mas o meu talento era um talento não óbvio. E até aquele momento eu não sabia. O que eu gosto, o que eu sei fazer, o que eu faço melhor, resolver problema. E o direito é uma grande ferramenta. Então eu não tive essa consciência, mas no processo terapêutico, que as coisas que apareceram, lá falei, não, é isso aqui, porque isso aqui vai me ajudar. Eu não sabia ajudar a quê. E aí eu fiz direito, cursei, estagiei em escritórios de advocacia, excelentes escritórios, foi tudo ótimo. E aí eu tive uma última experiência, eu estava no 5º ano, eu saí de um escritório, já fui contratado por um outro como advogado, ainda não estava e tal, mas ele falou, você vai ser advogado, você vai ficar numa empresa. E eu tive a minha primeira experiência em empresa. E eu descobri que eu não queria trabalhar em escritório de advocacia. Eu queria trabalhar em empresa. É tipo o psicólogo que fala, não quero ter clínica. Porque a empresa é onde o problema acontece. Para o escritório chega assim, estou com esta causa, ou com esta demanda, com esta situação. Agora, no dia a dia da empresa, acontecem muitos problemas. Falei, é isso aqui que eu quero. E aí eu migrei, acabei indo para uma empresa, fiquei lá um tempo, até que eu tive a oportunidade de ir para uma empresa de construção civil pesada, onde eu passei a maior parte da minha vida profissional, fiquei 9 anos e meio lá, quase 10. E eu entrei na empresa, ela faturava 800 milhões, eu saí, ela faturava 14 bi. Caramba, que legal. Eu entrei gerente, aí a empresa passou por uma reestruturação, eu fui escolhido para ser o diretor jurídico da parte de engenharia do grupo, aos 31 anos de idade, então era muito jovem, muita energia, tu fala que é aquela coragem que a ignorância dá, né? Então você vai fazendo as coisas e tal. Mas foi muito legal, foi muito importante e assim, era problema todo dia e era a coisa que eu mais gostava, resolver problema. Aí eu saí dessa empresa, montei a minha empresa de estruturação de negócio, porque aí lá eu virei diretor jurídico, fiquei um tempo, depois fui vice-presidente da área internacional para resolver um monte de problema da área internacional que tinha acontecido. Aí saí da empresa, montei minha empresa de estruturar negócios, estruturar soluções para negócios. Aí vendi essa empresa, tive, enfim, meu sócio levou uma parte da empresa, fiquei com outra, tá ótimo. Até que eu fui convidado, num primeiro momento, para ser conselheiro da Cruz Vermelha São Paulo, um cargo voluntário, etc. e tal, por um amigo que faz parte do conselho do COB, comigo, Comitê Olímpico, etc. e tal. Coisa para você contar depois. Eu falei, tá ótimo, vamos lá. Ele falou, Bruno, não quero te dar muito trabalho. Eu falei, olha, Sami, eu vou ser conselheiro que nem eu sou nos outros lugares, cara. Você sabe como eu sou. Beleza. Fui lá, eleito, pedi a documentação, era um fim de ano que eu passei aqui em São Paulo mesmo, então fiquei lendo documentação. No começo do ano liguei para ele e falei, cara, estou vendo aqui um monte de situação, uma série de coisas, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo? Tive uma conversa longa com ele. Ao final dessa conversa ele me disse, Bruno, já faz 1 ano que a organização está sem alguém à frente, né? E a organização no seu histórico nunca teve alguém com perfil executivo, era sempre uma coisa de administração hospitalar, uma coisa... Peguei e falei, Sami, eu vou lá resolver. Ele falou, como?
Falei, cara, eu saio do conselho e vou lá ser o executivo. Quem que tem que falar, como é que topa? Bom, ele me colocou em contato com o presidente, que é da relação... acabei indo para lá resolver problema, que era, ela estava num momento super complicado, no meio da Covid, no meio. Fui lá com um contrato com prefeitura, um contrato complexo de execução, 2 contratos com prefeitura. Falei, bom, vamos lá ajudar a instituição a resolver esse problema, mas eu preciso ir não como um conselheiro, como um voluntário, não. Preciso ir como o executivo, a pessoa que vai ter poderes para tocar isso à frente e colocar a coisa no trilho. E aí fui para lá para começar a resolver problema e desenvolver a organização num outro sentido. E aconteceu. E aí eu estou lá 3 anos e meio. Bem feliz, posso dizer que as questões estão encaminhadas, muitas já resolvidas, outra em caminho de resolver, a instituição está num outro momento, num outro nível, né? Teve muito avanço, mas o trabalho não para, ela precisa ainda se estruturar bastante para atender mais gente. Quando eu cheguei lá, a Cruz Vermelha atendia 160 mil pessoas, tinha 160 mil atendimentos por ano, de média, né? Agora a média já é de 550 mil atendimentos por ano. Caramba. Ano passado atendeu 645 mil. Esse ano, com o fechamento de agosto, já está em 600 mil. A gente deve bater esse ano 700 mil. Não sei se a gente vai chegar aos 750 mil atendimentos, mas a minha busca é pelo 1 milhão. Quero ter 1 milhão de atendimentos no ano. Né? Daí aumentaram também o volume de itens de doação, aumentou o número de dinheiro, então... Isso que eu falo, itens de doação e a receita, dinheiro... efetivo recebido. Vocês mensuram também os itens aqui que vocês recebem e calculam isso como grana ou não? São coisas diferentes? Mensuro e audito. Tá? Este foi, quase deixei a Andresa, por sinal, aproveitar para agradecer a Andresa. Nossa, quase deixei ela louca. Andresa é quem cuida do financeiro, da contabilidade da instituição e hoje também ocupa outros papéis. E eu falei para ela que eu queria, porque a gente sempre controlou o estoque, sempre tinha tudo isso controlado, visto, mas eu falei, não, quero auditar, porque aí a gente tem que prestar essa conta para fora. Então eu quero isso auditado tanto quanto o dinheiro que a gente recebe, tudo. E para isso você tem que ter um sistema que comporte isso e que a auditoria aceite. Aí um grande parceiro nosso, a Salesforce. Legal. Agradeço muito agora quem era. Muito a Salesforce, porque eles toparam o projeto, doaram isso para a gente. Doaram. A gente já tinha um sistema de controle Salesforce para voluntários. Então, super legal, a gente controlava as horas de voluntariado, tudo isso era passível de ser auditado, mas a gente falou, não, a gente quer auditar isso aqui. Foi uma construção, a equipe deles foi fantástica. E é uma equipe que sempre está lá com a gente fazendo voluntariado empresarial, eles são muito para frente, são eles muito têm legais. parte das horas de trabalho que eles cedem para instituições. Não, isso, essa para a Cruz Vermelha, eles toparam um projeto, porque era um projeto mais arrojado, a gente apresentou para eles toparam, ficou 1 ano construindo essa adaptação do sistema para a gente poder, porque assim, no fim do dia, tudo que entra sai. Então, do ponto de vista contábil, vai zerar. Né? Então, fala, mas qual é o sentido? O sentido é eu ter efetivo controle, saber quanto entra e quanto sai, porque isso também mostra a competência. Você gerir 100 mil é uma coisa, você gerir 17 milhões em itens é outra. Esse é o número? 17 milhões em itens. 17 milhões de reais, se a gente fosse converter as doações do ano passado, deu 17 milhões de reais. E em dinheiro efetivo? Porque, cara, 160 mil atendimentos para 550 média buscando 1 milhão, quanto isso teve que mudar também em receita, cara? Cara, mudou muito a receita. Muito a receita. Eu quero também saber do teu comercial para fazer isso, tá? Agora é teu momento. Cara, não temos hora. Então, cara, assim, tudo para mim... Cara, não, imagina. Assim, tudo é uma questão de credibilidade, né, e de como você trabalha. O que acontece? A Cruz Vermelha, Cruz Vermelha São Paulo, ela era uma instituição muito focada na gestão hospitalar. Ela tinha um hospital e gerir um hospital é uma coisa altamente complexa. Altamente complexa.
Falo assim, não é que é uma questão, gerir hospital não é para amadores. Não, não é para profissionais médios, é para gente de... Cara, gerir hospital é uma coisa muito complexa por quê? Porque você está lidando com vida. Então, você tem que ter um nível de atenção, um nível de cuidado, e aí depois tem todo o sistema médico brasileiro, que é super complexo. Então, era uma coisa muito complexa. Parênteses nisso. Falo o milagre, mas não vou contar o santo. Eu conheço alguns empresários que, inclusive, fazem parte de um grupo comigo. A gestão de hospital é extremamente importante, mas ainda falta profissionalizar muito os processos de gestão de hospitais também, né? Cara, a gestão de hospital é um negócio que tá pra trás, assim, ó. Muito. Cara, absurdo. Porque, na boa, o médico é médico. Nem sempre ele é um administrador. E quando você bota o cara pra ser administrador, meu cara... E eu acho que aí depois é... Não vamos... Esse é só o parênteses que a gente montou. E é um super negócio, assim, porque a inteligência artificial, do ponto de vista da administração hospitalar, vai ser revolucionário. Já está sendo. Absurdo, né, cara? Já está sendo laudos, e vai impactar muito. O que eu vejo assim, um médico tem muita dificuldade, até por uma questão da formação, não é da formação dele, em olhar como administrar um hospital. E um administrador também tem muita dificuldade em entender o que é a administração de um hospital. Porque se ele não vem desse ambiente, não conhece, então você precisa realmente formar pessoas, e hoje já tem ótimas escolas, cursos e tal, que consigam entender essas duas realidades, né? E consigam colocar para operar. Mas aí, a Cruz Vermelha, São Paulo, ela tinha muito este foco. Tá. E aí, por conta disso, as atividades e a atividade social acabava funcionando após esta concentração de energia. Então, isso acabava não dando vazão a tudo que ela podia. Quando eu cheguei lá, o hospital ainda existia como nossa administração, e aí falei, ok, vamos solucionar isso aqui, mas era um momento de Covid muito importante, aonde a gente podia pular, dar um salto. Então, no ano que eu chego lá, a gente já fez 550 mil atendimentos. Ainda tem do hospital. Por que isso aconteceu? Porque eu reuni a equipe, tive uma conversa com eles e falei, olha, veja bem, nós somos uma instituição que, apesar de centenária, quando você sai na rua e pergunta para as pessoas, você conhece a Cruz Vermelha? A pessoa fala, conheço. Cara, é muito difícil alguém não conhecer a Cruz Vermelha. Né? Aí você pergunta para ela, o que ela faz? Não há uma resposta direta. Os mais antigos associam, que são de São Paulo, associam o hospital, outros associam a desastres, emergências. Ajudas humanitárias, né? A pessoa não consegue definir. E quando você não cria essa definição, você não cria empatia, conexão. Se você não cria conexão, você não cria doação. Então eu falei, olha, a pessoa física nós estamos muito longe. A pessoa jurídica, nesse momento, tem muita pessoa jurídica querendo ajudar. Muita pessoa. Pô, momento de Covid, realmente a sociedade estava muito mobilizada. O que eu falei? Vamos nos colocar à disposição, mostrando a nossa competência, e vamos pedir para eles o que é mais simples para ser doado, que é produto. Não vamos pedir dinheiro. Vamos pedir produto. Produto. Multinacional X, produtora de itens de higiene. Multinacional Y, produtora de itens de limpeza. Posso viabilizar isso aqui para você? Você está querendo doar? Eu tenho essa estrutura, eu vou doar nesses nichos para essas pessoas, eu já tenho essa capacidade. É muito mais simples, e a governança é muito mais simples em você receber e mostrar onde você está doando do produto do que de dinheiro. E com isso nós criamos um alicerce da relação com determinadas empresas. E aí elas começaram a ver o nosso trabalho. Com isso, outras empresas vão vendo e vão agregando. E nós passamos lá 2 anos recebendo produto, cara. Recebendo produto. E criando esta base e criando esta confiança. E a partir de então, e aí você tem um evento triste, né, que foi o que aconteceu no litoral de São Paulo. É verdade. Mas que quando aconteceu, nós já gozávamos da confiança das empresas. E aí nós recebemos tanto produto, quanto dinheiro, quanto desenvolvemos projetos específicos para que elas pudessem doar da forma como elas queriam. E aí foi muito interessante, isso expandiu. Então, realmente, as nossas doações recebidas aumentaram muito, muito mesmo. Mas elas são, em sua grande parte, destinadas
aos projetos ou à estruturação dos projetos que ali estão acontecendo. Por quê? Porque uma das coisas que eu busquei na Cruz Vermelha foi torná-la independente do ponto de vista operacional, ou seja, ela gerar um fluxo financeiro por ela, não dependente das doações, que sustentassem as suas operações. Não a ponto de conseguir fazer com que crescesse mais, isso ainda preciso de dinheiro, mas do ponto de vista da estabilidade da operação ali colocada, a gente conseguiu. Então, a gente pegou ativos, remodelou esses ativos, né, arrendou, tratou disso. Então, eu tenho um fluxo contínuo de dinheiro que me dá previsibilidade, que é aquilo que a gente falou no começo. Então, isso possibilitou que a entidade realmente expandisse, progredisse. Ano passado, atendesse 645 mil atendimentos. Esse ano, vamos ver se a gente vai bater os 700 mil atendimentos e vamos em busca do 1 milhão. Então, é essa forma. E hoje a gente já tem muitos parceiros, empresas nacionais, multinacionais, gente que vê o nosso trabalho e que doa dinheiro, até empresas internacionais. Legal. Estão reconhecendo o nosso trabalho e utilizando a nossa plataforma, porque eu falo, a Cruz Vermelha São Paulo, ela é uma plataforma em fazer chegar o desejo de ajudar de alguém a quem precisa de ajuda. E o que eu tenho que passar para as pessoas é confiança. Vocês têm que ajudar de alguma forma, eu vou falar a palavra royalties, talvez não seja melhor, mas a Cruz Vermelha é como marca para ela... Eles têm todo um cuidado, a Federação Internacional, o que acontece? Nosso estatuto é um estatuto próprio, complexo, tá? E ele diz o seguinte, existe um órgão central que ele não tem função de gestão e de reguladora, operação. assim? Ele só tem uma função administrativa para ver se todo mundo está fazendo as coisas corretamente, porque se alguém faz porque se alguém faz alguma coisa incorreta num outro lugar, pode impactar um primeiro. É o meu caso. Cruz Vermelha o quê? São Paulo? Não sabia disso. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Existe no nosso estatuto uma previsão que você contribui à medida em que você paga todas as suas contas primeiro. Tá. Quando eu cheguei na Cruz Vermelha, esse problema ainda a gente vem tratando ele, mas o PL da Cruz Vermelha é completamente virado do PL da Cruz Vermelha São Paulo. Né? Existe um endividamento por conta uma operação hospitalar que durou mais de 100 anos. Então, isso está carregado no nosso balanço e devagar eu venho saneando isso. Então, o que diz o nosso estatuto é, primeiro você fica estável. Saneia, não deva a ninguém. Resolva seus problemas. Depois você contribui. E aí, o país contribui com a Federação Internacional. Entendi. Pode contribuir com a Federação Internacional. Nesse momento, o Brasil não é um país que contribui, já foi um país que contribuiu, uma série de questões, gestões e problemas financeiros levaram a não contribuir, mas eu acho que a gente tem bastante competência para poder se organizar e poder fazer isso. Mas se cada afiliada já for saudável e atender a sua população... Não, com certeza, que é essa capitalização que vocês querem, né, cara? É isso. Diz para mim sobre a parte comercial que me interessa muito. Então, do ponto de vista pessoa jurídica, cara, foi aí que você mirou e o negócio, você pôde chegar onde você quis e mais, né? Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul agora despertou uma coisa interessante. Eu quero ajudar, mas como? Tinha muito picareta, cara, no meio do caminho. Aí você fala, cara, como é que eu ajudo? Aí, de repente, os caras falam, não, como é que eu ajudo? Pô, Cruz Vermelha São Paulo. Pode ter certeza que os caras vão... Cara, isso foi muito interessante. Ver a credibilidade que a gente construiu ao longo do tempo ser refletida nessa operação do Rio Grande do Sul. Né? As pessoas de São Paulo, muito solícitas e muito atentas à situação das pessoas no Rio Grande, querendo ajudar e utilizando a Cruz Vermelha São Paulo como plataforma. Isso é credibilidade, isso é o que é a reputação que você vai construindo, as ações que você vai fazendo, a ação e o quanto isso apareceu no Litoral Norte foi muito importante. Aí, aqui em São Paulo, uma campanha que tem muito relevo nosso é a campanha do agasalho. Né? Ano após ano a gente quebra recordes, é famosa, foi a 16ª edição, mais um ano a gente bateu a meta e ajudamos só com a campanha do agasalho 80 mil pessoas, mais de 80 mil. Uma campanha que foi feita de uma forma muito eficiente, inteligente, agradeço. Queria aproveitar, já que você está falando sobre ajudar as pessoas. Eu tô com o microfone também, bala. tá rolando aqui, tá?
como que é distribuído isso? Porque tu falou que é uma plataforma, vocês recebem muitas doações e é direcionado para ONGs, existem um mapeamento de famílias em comunidades, ou vocês redirecionam isso? De qual forma que vocês distribuem o que chega para vocês? Sim, eu falo que a gente é uma plataforma de transformação de desejos de um em necessidades do outro, a gente faz essa entrega. E a forma de fazer essa entrega é direta ou através de outras organizações. Que são as ONGs menores. Então, isso, porque assim, a gente precisa dar capilaridade. A gente sabe que as pessoas que precisam, elas estão espalhadas por diversos lugares e eu não vou ter olho para chegar em todos os lugares. Então eu preciso me associar, preciso efetivamente ter essas parcerias para que a gente chegue. Agora, o processo na Cruz Vermelha é um processo que desde que eu cheguei a gente alterou e ele se tornou um processo bem mais rígido, que é como cadastra uma organização parceira da Cruz Vermelha. Então você tem um edital, hoje as organizações se inscrevem, aí elas passam por uma série de processos, depois tem visita técnica, tem uma série de coisas, aí ela cadastra. Né? Então a gente tem também instituições pontuais, que aí ela não passa por todo este processo do edital, mas ela tem que entregar um monte de documentação, tem que ser estruturada efetivamente para a gente conseguir ajudar. Isso não significa que a gente não ajude, por exemplo, iniciativas ou questões de pessoas que estão em lugares remotos e precisam. A gente vai até lá e ajuda diretamente, está ótimo. Essa é a nossa função. Mas dentro dessa capilaridade é esse jeito que a gente faz para dar efetividade e poder cada vez mais auxiliar quem precisa e de diversas formas. E escoar essa doação também, né? Porque escoar essa doação. Lógico. Né? E olhar necessidades outras. Por exemplo, vou contar uma coisa que aconteceu interessante. Nós, um amigo de colégio, que eu não via há mais de 20 anos, ele fez um contato com a Cruz Vermelha, eu não sabia que eu estava lá, eu descobri que a gente se encontrou, foi excelente e tal, e ele tinha uma ação, uma iniciativa dele que acabou virando uma organização. Essa organização passou pelo processo, está cadastrada na Cruz Vermelha, a gente ajuda. E um dia, conversando com ele, ele me mandou um agradecimento por mais um mês que a gente tinha ajudado, etc e tal, e ele falou onde ele estava ajudando. Eu mandei para ele, falei, Michel, pô, cara, coisa sensacional, como é que você está fazendo esse trabalho? Ele falou, ele faz um trabalho de doação de alimentos e água, itens de higiene para pessoas em situação de rua. E aí ele ajuda pessoas que querem sair dessa situação, que são usuárias de droga e tal, a ir para determinados lugares que cuidam dessas pessoas e ajudam ela nesse processo. Falei, Michel, ele falou, é voluntário, quando a pessoa é volitiva, da vontade da pessoa, quando a pessoa quer sair, a gente ajuda ela a chegar nesse lugar. Falei, mas o que acontece quando ela chega nesse lugar? Ela é tratada, etc e tal, e eu estava bem no meio da campanha do agasalho. Eu falei o seguinte, Michel, que roupa essa pessoa recebe? Ele falou, como assim, Bruno? Eu falei, cara, se a pessoa que está em situação de rua, ela não tem armário, ela não tem as coisas, ela vai chegar com a roupa do corpo. Qual é a condição que esta organização, para onde você leva, tem para dar um armário novo para essa pessoa? Que é um armário. Pensa que a pessoa tem que ter roupa para ela vestir. Zerou, vamos lá. Não tinha. Eu tinha um estoque de roupa além da campanha do agasalho, tem lá um estoque grande além da campanha, etc e tal. A gente fez uma conexão, e agora a gente está indo entregar 1,5 tonelada de roupas para essa instituição, para ela ter lá um acervo. Para o cara sair do zero e dar o primeiro impulso. É isso. E aí essa instituição, ela tem lugares que só são homens, tem lugares que são mulheres e crianças. A gente está fazendo primeiro essa doação para o masculino, depois a gente quer fazer para o feminino e criança, porque são necessidades. E aí, à medida que você vai estando atento e conversando com as pessoas, você vai identificando outras necessidades e vai capilarizando, e é isso que a gente procura fazer. Cara, eu vou contar, o Taveira aqui tem uma história curiosa, né? É um cara que está no mundo dos negócios, tá no setor privado, mas o Taveira é um pastor e ele trabalhava numa igreja, numa instituição em São José, continente, do lado de Floripa ali. E qual que era a tua missão lá, cara? Cara, lá eu era pastor, de fato, efetivo, né? Mas a instituição que eu trabalhava, ela era uma ONG mesmo, organizada pela própria igreja, que desenvolveu diversos processos de treinamento. Né? O nome se chama CET, Centro de Educação e Treinamento Esperança.
A gente teve um orfanato por 20 anos, cuidamos de mais de 600 crianças lá, passaram, era cadastrado com a Prefeitura de São José. Então, o Conselho Tutelar, a assistência social da cidade, pegava as crianças assim, em situações vulneráveis e levava para nossa casa. A gente ou reintegrava a família posteriormente ou encaminhava para adoção. E depois a gente abriu uma creche, que hoje funciona, essa creche até hoje, é um SEI, né, um Centro de Educação Infantil, vinculado com a Prefeitura também, que atende em tempo integral 170 crianças. Então, das 8 da manhã às 17 horas, elas estão lá estudando, e é um projeto maravilhoso, assim, né? Jiu-jitsu, judô. Isso é a parte mais funcional, assim, né? Paralelo a isso, a gente tem atividades extracurriculares, né? Jiu-jitsu, judô, capoeira, ginástica artística. E aí mas são iniciativas mais de voluntários que se associam à ONG e oferecem uma mão de obra que podem fazer. Mas aproveitando esse gancho, tu falou uma coisa interessante lá no começo da conversa sobre um voluntário que ele inicia um projeto e depois tem que mudar de cidade, né? E aí esse negócio é muito bom, mas por causa dessa pessoa acaba parando, né? E eu achei muito interessante esse... Que assim, são as fases das coisas, né? É uma iniciativa. Enquanto depende de um indivíduo, isto é uma iniciativa. O que você precisa ajudar a fazer, nós como organização, e é isso que a gente está fazendo. Aqui a gente estruturou um projeto junto com o IBDE, a quem eu agradeço, também um apoiador nosso, que se preocupou com a questão social e nos procurou para estruturar um projeto, o Rubens Oliveira. E aí, difícil chamar ele de Rubens Oliveira, é o Rubinho, conheço ele há muitos anos, e eu falei, vamos fazer um projeto de capacitação dessas iniciativas para que elas se transformem em organizações. Para que efetivamente a coisa não se perca, porque veja que projeto importante que é esse. Como ele ganhou longevidade, foi se estruturando, ele deixou de ser uma iniciativa e virou uma organização. Sim. Por vezes isso não acontece, até porque o mote que é colocado da iniciativa não é estruturar, porque educação é uma coisa de longo prazo, uma coisa estruturante, então automaticamente isso vai se organizando. Quando você está falando de comida para quem está com fome, roupa para quem está com frio, e é muito importante, essa organização está lá na ponta, está lá numa comunidade, trazendo isso, mas ela é só uma iniciativa. O dia que essa pessoa não estiver mais lá, o frio e a fome vão ser maiores ali. Então a gente ajuda a falar, vamos aqui, então vamos abrir um CNPJ, como é que faz, como é que é o processo, governança, como você tem que ter, o que você tem que fazer. E aí, feito tudo isso, a pessoa deixa de ser a única ligação com esse sistema de doação e a organização passa a estar integrada. E aí a coisa vai crescendo. Entendo o que você fala, cara. Sensacional. Você sabe que isso é um ponto do que as empresas vivem. Você tem muitas iniciativas dentro de uma empresa. Imagina agora um sujeito que ele é habilidoso em certas coisas. Ele faz a empresa desenvolver algum tipo de produto. Próximo passo, cara, cria um processo disso aí e ensina os outros, cara. Por quê? Porque se esse cara for embora, realmente... acabou. Não tem legado, você não tem construção. E esse foi um dos maiores problemas que eu enfrentei quando eu cheguei na Cruz Vermelha São Paulo, que era registro. Registro efetivo dos ocorridos, históricos ocorridos. O que a gente tinha lá, a perfeição, era um registro contábil, financeiro. Tá muito organizado, muito bem estruturado, mas registros de processos históricos, coisas que aconteceram, como uma coisa evoluiu para outra, você precisa registrar, até para você entender, poder revisitar, saber o que deu certo, deu errado, e no fim do dia o que você está falando é reter, conhecer, fazer essa retenção e apropriar a entidade disso. Eu percebi que várias coisas que eu estou fazendo agora, a instituição já fez, só que eu não tenho histórico para saber como ela fez. Né? Porque não teve esse registro. Foi alguém que fez muito bem feito e quando saiu levou consigo. E a entidade não incorporou isso. Então hoje a gente tem isso lá por um mantra, que é tudo que a gente vai fazer, registra, e tal, isso tem que pertencer à Cruz Vermelha São Paulo. Eu falo, todos nós estamos aqui, podemos ficar aqui. 1 mês, 30 anos. Somos efêmeros, a Cruz Vermelha já tem mais de 110 anos em São Paulo. Ela vai mais, já está com 100 e vai fazer 116. E vai durar outros 116, vai
e nós somos passageiros ali. Então a gente tem que estruturar para o futuro. Falo para a equipe, tudo isso que a gente está estruturando hoje, alguma parte a gente vai ver. A maior parte não. E é assim que tem que ser numa instituição como a nossa. É um semeador, né? Uns plantam, outros regam, outros colhem e assim é a vida. E é o processo. E é o processo. Do ponto de vista, então, pessoa física, vocês têm um trabalho, um foco nisso para ampliar? Eu vou chamar de carteira, tá? Me desculpa o meu linguajar privado. A base de doadores pessoa física, lógico. Não, pelo amor de Deus. Essa base, vocês têm um trabalho específico para isso? Eu sei que o YouTube, o Instagram, os caras, eles distribuem verbas para instituições para utilização. Eu acho que vocês devem, não sei se vocês... O Google faz nos isso. apoia, a gente tem, a gente recebe deles, mas tudo isso exige estratégia. Aí aqui eu vou fazer mais um agradecimento a um apoiador, posso? Pode. Queria agradecer a Liulara, que é a nossa agência Legal. de propaganda, a agência do Grupo TBWA, uma agência reconhecidíssima no Brasil e que nos acolheu, a Márcia Esteves, a CEO lá. Obrigado, Marcinha, e todo o time deles. Eles nos acolheram lá e para tratar de diversas questões da nossa marca, reposicionamento da marca e como trabalhar isso até essa questão. Um primeiro projeto, que foi um projeto muito bacana, que chama Help Plus, se vocês quiserem acessar, você acessa a plataforma, foi o primeiro streaming social do mundo, tá? Que é uma plataforma para você assinar e não assistir. E ela foi... Tipo o cafezinho que você deixa pago pro próximo que chega. E ela foi... concorreu a um prêmio em Cannes pela agência, porque foi realmente muito interessante. Isso gerou um retorno para a gente de doações recorrentes. Que legal. E nós temos trabalhado com a agência, agora a gente deve ter um outro projeto para ir aumentando esta base através de projeto. Hoje, eu falo, o marketing ele é um solucionador de problemas. Eu brinco que se eu soubesse que ele existia, foi uma coisa que eu ignorei muito na época que eu era moleque e acabei indo para a medicina e depois para o direito, porque eu falo que é um grande solucionador de problemas, só que o final dele é feliz. Né? Diferente do direito, que é uma briga danada, um risca-faca, briga de foice no escuro. O marketing, se eu soubesse disso, eu teria ido fazer isso. E agora que eu tenho convivido mais com isso, ele é um solucionador de problemas. Ele olha o seu problema e hoje a gente tem discutido com a agência que uma das nossas maiores dores é isso. Como aumentar esta base, como criar a conexão com o produto que a gente entrega. Como fazer com que as pessoas entendam melhor o que a Cruz Vermelha faz. Porque como a gente faz muita coisa, às vezes as pessoas não entendem. E tudo bem. A gente tem que continuar fazendo essas coisas e nós que temos que achar o jeito correto de nos comunicarmos. Por isso que a gente conta com uma agência tão grande, tão experiente, porque não é um problema trivial. Não é um problema fácil. Tem isso, cara. Porque o que acontece? As organizações que têm um único produto, é mais fácil você comunicar. Né? Então, eu cuido de crianças, eu cuido de câncer, tudo tem o seu valor, mas é uma comunicação mais direta, mais fácil. A nossa não é tão fácil, mas a gente tem trabalhado nisso para aumentar essa base de doadores recorrentes. Cara, é muito legal, eu gosto de estudar, eu sou dessa área, né? Eu nasci nessa área. O guarda-chuva de marcas hoje, que uma P&G usa, uma Unilever usa, é um estilo de comunicação que dá uma ideia legal para vocês, porque no fundo existem várias estratégias humanitárias com pontos e ações diferentes, recursos, etc. Mas, por exemplo, quando a Unilever embarca uma série de marcas e ela consegue fortalecer esse guarda-chuva para sustentar todas, facilita o canal de comunicação, a própria sensação. Estou dando exemplo dessas duas porque são estilos de posicionamento de marca que facilitam, às vezes, essas ações que vocês têm, né, cara? E isso é uma questão que a gente vê, porque, por exemplo, o que você está dizendo e que faz sentido é assim, você não compra Unilever. Exatamente. Depois você descobre que a marca é da Unilever. Você compra aquele produto, você faz propaganda daquilo. O nosso case de sucesso disso é a campanha do agasalho. Nossa campanha do agasalho, do ponto de vista de imagem, quantas pessoas vêm, o número de views. A gente tem parcerias grandes com
mobiliário urbano, Eletromídia, Uhum. JC Deco. Tudo vocês ganham desses caras aí. Eles nos apoiam. Porque é muito grande São Paulo, os caras dominam. Sim, Pô, sim. E eles nos dão o espaço que eles têm para que a gente possa anunciar, mostrar, né, o que a gente está fazendo. Eles são super parceiros e tenho... Estou aqui falando o nome de um monte de parceiro Pode e falar, agradecendo, pode porque falar, cara. eles são, É pra são isso incríveis mesmo. São incríveis mesmo. E assim, todos têm esse espaço, por exemplo, o Grupo Gereissati, o Iguatemi, cede espaço dentro dos shoppings, e aí desde o mobiliário urbano, a gente está exposto num banner eletrônico grande que está numa estação de ônibus, no metrô e dentro do shopping Iguatemi, eu faço com que muitos dos públicos olhem para a Cruz Vermelha. Isso tem muito valor para a gente. Para imaginar, nesse último... No ano passado, mas esse ano já me disseram que foi maior que no ano passado, a gente teve mais de 1 bilhão de visualizações. Cara, você sabe que os caras de agência contabilizam quanto custaria você conseguir fazer isso? Eu sei. A gente tem essa metrificação, né? E a gigante da Cruz Vermelha vem aumentando muito, porque a gente tem exposição, por exemplo, nesse caso, ficar no metrô, a pessoa passa todo dia lá e está exposta e tem essa recorrência, isso é importante, vai fixando. Então a campanha do agasalho é o nosso case de sucesso comparado aí Produto, com né? isso. Dentro do guarda-chuva. E aí a gente tem que ver, bom, vamos criar mais produtos, anunciar mais esses produtos, mas isso também demora. Né? Aí você tem que ir anunciando cada um, ou vamos trabalhar. Então, a agência muito mais competente do que eu está trabalhando isso. Que legal. Pô, isso é mais um ponto interessante, assim, dessas empreitadas. Me conta do Comitê Olímpico. Justo hoje. A eleição foi ontem, então tá tudo ótimo. Cara, o Comitê Olímpico foi uma coisa interessante. Eu fui chamado por conta da minha história com o direito, com a minha formação com as questões de gestão, compliance, enfim. E fui fazer parte do Comitê de Conformidade do COB. E foi muito um processo interessante, porque você vai conhecendo a instituição, vai vendo, mas sempre foi um comitê que a gente tem uma atuação, a gente fica ligado à comissão de ética e funciona à base de demanda, em questões específicas, tudo muito específico. Né, e tem uma razão de selo, mas eu pude conviver mais com a entidade, ler todos os seus regulamentos, compreender, passar por algumas questões e compreender e sugerir melhorias. E aí, nessa última semana, 10 dias atrás, tive o meu maior desafio dentro do comitê de conformidade, que foi uma discussão sobre a possibilidade ou não de reeleição do presidente que lá estava. E isso ganhou muita publicidade, e a gente, eu junto com os outros dois conselheiros, nós somos um comitê muito técnico, né? A gente tem que tomar e tal, ler, e fizemos o nosso parecer, que foi recebido pela comissão de ética, foi entregue, mas a eleição foi ontem. E aí as coisas se encaminharam, acabou não ganhando a chapa da situação, acabou ganhando a que estava tentando a reeleição, acabou ganhando a outra. E eu falo que, a despeito da melhor técnica jurídica, a coisa se decidiu da melhor forma, que é a soberania do voto, e a coisa teve um deslinde conforme tem que ser, que é se respeitar os critérios de norma e se respeitar o voto. Então é muito interessante. O Comitê Olímpico, eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, acompanho esporte, tive tios atletas, profissionais, então é uma coisa que eu gosto muito, acompanho. Os esportes olímpicos são fenomenais, são fantásticos, e ter a oportunidade de olhar o outro lado, né, o lado organizacional, olhar como me dá um outro tipo de visão, um outro tipo de experiência, e eu espero efetivamente que esta coisa que a gente está conversando aqui de organização, de técnica para o setor de filantropia, ela também permeie
todo o esporte olímpico. Porque é isso que dá credibilidade, é isso que faz com que tenha investimento, é isso que faz com que tenha retorno para o patrocinador, e aí você tenha mais patrocínio. Então, é um jogo de soma, onde a plataforma para isso é governança. Eu não sei se eu devo entrar nesse assunto contigo ou se... Cara, você me diz... Eu olho para as Olimpíadas hoje e a quantia de grana que se levanta por meio das Olimpíadas, patrocínios, é astronômico agora. As Olimpíadas deixou de ser um esporte, deixou de ser algo pequeno do ponto de vista de receita e hoje é gigante, cara. Olha o Cazé TV, o que ele conseguiu fazer com as Olimpíadas, certo? Cada publicidade lá custava... Pô, não sei se esse número é real, mas eu acho que é na casa dos 50 milhões de reais. Então, pô, a Hellmann's, que ficou falando tanto na nossa cabeça, cinquentinhas... Tá, beleza, esse é um canal, sucesso. As Olimpíadas hoje, elas são maiores do que os atletas. Os atletas desfrutam de fato disso. Então não é tua... agora acho que além dessa posição que você senta, como é que você vê esse mercado crescendo tanto, mas os atletas olímpicos... Nós estamos falando de negócio. Sim. Né? Não é a minha posição. Exatamente. No hobby. A gente vai falar de negócio. Negócio é uma coisa que eu conheço, tenho experiência e me sinto à vontade para falar, senão não diria. Veja, realmente é um negócio que se tornou gigantesco. Né? A gente vê como a coisa vem crescendo ao longo dos anos, a cada Olimpíada, a cada estrutura que é feita, como é feita. E eu acho que esta é a pergunta que deve ser feita. A Olimpíada, ela não pode ser um fim em si mesmo do ponto de vista de só do evento. A Olimpíada ela é desempenhada pelo atleta. Tá? Quando você vê uma imagem de um atleta de levantamento de peso chegando num local para ele dormir, para ele poder descansar, para ele ter o melhor desempenho. O objetivo da Olimpíada não é você ter o melhor desempenho da sua vida e ser o campeão olímpico. Melhor ser humano naquilo, né? E a cama é de papelão. Por mais que você tenha justificativas e questões ecológicas, etc. Propósito. Tá tudo ótimo. Mas alguém pensou que essa cama de papelão tem que aguentar um cara de 130 quilos? E o colchão tem que ser para um cara de 130 quilos? E a refrigeração tem que ser... Porque ele tem que ir para a performance. Olimpíada é performance. Sabe? E eu acho que está olhando muito a performance do evento. Isso está acontecendo mesmo. Os eventos são cada vez mais... Pô, parece que você está indo a um show. Mas e a performance do atleta? E quanto o atleta está ganhando? Esse é o ponto. E quanto está sendo revertido para ele financeiramente? Ah, não, porque depois ele vai fazer propaganda se ele é campeão olímpico, se ele vai não sei o que lá, depois ele vai... Não. Cento e tantos não são. E essa discussão ela está acontecendo em alguns meios que estão crescendo muito do ponto de vista do espetáculo e com pouca visão sobre o atleta. Podemos aqui citar ATP, tênis. Né? Se você olhar, por sinal, parabéns Nardini e Fernando Meligeni, que é sensacional, New Balls Please. Tem que assistir, se você já o podcast deles, maravilhoso, né? Onde eles... E uma das coisas que eles estavam discutindo essa semana foi isso, exatamente isso. E foi uma declaração de um tenista brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é 300 do mundo, e ele falou... E aí foi um outro cara de um outro blog que escreveu utilizando essa entrevista que fez com o cara e dizendo que é o seguinte... sem desmerecer nada nem ninguém, pelo amor de Deus, não é isso, mas eu sou 300 do mundo. Eu vi essa matéria, cara. E eu ganho como alguém que tem um cargo no McDonald's. $26 mil ano. Só que o que acontece? O cara que ganha $26 mil ano trabalhando no McDonald's, ele escolhe uma casa, ele tem uma vida, ele tem uma família. Nos Estados Unidos, então, que você tem previsibilidade, financiamento mais barato, o cara consegue progredir. O cara que ganha $26 mil jogando tênis, sendo 300 do mundo, cara, ele não é o número... Joga comigo no clube. Nutricionista, academia. Nutricionista, academia, técnico. Então, como é que você não se banca? Não se banca.
E ele é o 300 do mundo, o circuito precisa dele, sabe? Você não joga só... Se você ficar jogando top 10 dos se caras. você ficar jogando toda vez o top 10, as pessoas vão perder o interesse, né? Você tem as chaves grandes, os torneios, onde acontecem as zebras. Essa é a beleza do esporte, entendeu? Até então o Guga é uma sumidade. Em algum momento, ele foi essa zebra. Ele cruzou, né? Ele foi o cara que chegou lá ainda sem ter vencido, sem ter nada. Você precisa desse cara, e esse cara precisa sobreviver, esse cara precisa ganhar corretamente. Pô, será que a gente não pode fazer uma distribuição melhor disso? Será que a gente não pode olhar essa situação? Até porque com uma distribuição melhor de dinheiro, esses caras vão desenvolver mais, o esporte vai ficar melhor. Então, a Olimpíada é o mesmo caso, está acontecendo na ATP e em outros mundos também. A gente vê os recordes, né? Os mundiais, eles geram você tem um atrativo financeiro muito maior para participar. Sem dúvida nenhuma. De visualização também. Então, isso também não acontece a cada 4 anos. Mas, por que a performance ele é diferente? Você pega o recorde mundial da grande maioria, pega o recorde olímpico. Você fala, 4 anos é duro pro cara chegar pronto, porque assim, é de judiar, né? Pronto naquele momento, exatamente naquela hora. E do ponto de vista financeiro, por exemplo, pro atleta, a gente tá falando dos esportes de pista, etc e tal, o cara vai correr Golden League. Que para ele é muito mais interessante, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da manutenção do que ele tem que ter para ser um atleta de ponta. Né? Então, e assim, você nasceu na era do Usain Bolt, você não vai ganhar. Ponto, acabou. Ele que vai ganhar. Você disputa o segundo, o terceiro, o quinto. Porra, mas cara, você correr contra este fenômeno e ainda você ser o segundo, o terceiro, para você correr atrás dele, para você chegar perto dele, como é que você faz? Custa. E aí você não ganha para se manter, as coisas se mantêm. Então o cara não vai se preocupar com a Olimpíada, ele vai se preocupar em correr a Golden League, ele vai se preocupar em participar dos eventos que realmente remuneram para ele manter essa estrutura e poder chegar no cara. Cara, o Usain Bolt é uma marca olímpica, eu digo como marca, brand, os caras vão usar esse cara, O Usain Bolt fez uma fortuna de 15 milhões de dólares, não com a Olimpíada, né? Foi a patrocinadora dele que botou essa grana. Ele teve um problema, inclusive, recente, tentaram sabotar as contas dele. Ele falou, cara, minha aposentadoria, 15 milhões de dólares. Cara, Usain Bolt, 15 milhões de dólares. É muito pouco, né? Aí você olha o boxe para os caras lutarem fazendo 5, 6 lutas dentro da Olimpíada para não ganhar nada. E os caras, o Mayweather sobe 180 milhões de dólares, cara. No bolso. Mas é porque aí nós vamos dar a volta e voltar lá no negócio que a gente estava falando. Agregar valor. Né? O Floyd Mayweather foi o cara que mais compreendeu o quanto ele agregava de valor na cadeia. Até que ele falou o seguinte, eu sou a cadeia. Então eu vou ser o promotor, eu vou fazer tudo. Eu vendo pay-per-view, porque eu quero ganhar essa grana que esses caras estão levando em cima de mim, filho. Eu não vou ser só um produto, né? Que o cara vai me pagar os 15 milhões e vai ganhar 200 milhões. Não. Eu tenho a capacidade porque é uma luta, é uma coisa singular, né? Eu não dependo do card, e aí ele fez isso. Cara, você sabe que a gente está falando disso porque de fato nós começamos essa conversa. Você vem do setor privado para trabalhar agora no setor de filantropia. Esses conhecimentos, eles são importantíssimos e fundamentais. Eu tô pensando aqui Sabe uns carinhas que fizeram isso bem? Os caras de youtuber famoso. Como é o nome dos irmãos? Jake Paul. Conhece os caras? Lógico. Eles fizeram a mesma coisa que o Mayweather, aprenderam. Vamos promover esses eventos, vamos construir. Esses caras começaram se promovendo lá atrás, fazendo vídeos malucos, eles vão brigar e tal, até que eles decidiram ir para essa linha do boxe, entendendo que o boxe é um lugar que tem muito dinheiro, porque gera muito awareness, e as pessoas gostam da luta de boxe, é uma luta. E, o que o Jake Paul fez é incrível, do ponto de vista de negócio. Entendeu? O cara entendeu como funcionava o sistema, entendeu o que ele deveria debater, como ele deveria causar e chamar atenção para isso, envolver o irmão, os dois e tal. Pô, os caras têm uma luta... o cara tem uma luta marcada com o Mike Tyson, cara.
Entendeu? E quem comprou a luta foi a Netflix. Só isso. Navio. Olha o que o cara criou. Né? Mas isso é o quê? É entendimento do sistema, é esta compreensão que ela vem através de educação formal e não formal, mas vem através de dedicação à compreensão. Isso é uma coisa que a nossa sociedade tem perdido. Né? Então, assim, a gente tem muita distração. Né? Os gadgets, as coisas, elas acabam não dando para... tirando da gente o poder de concentração, não dando mais o tempo necessário que você precisa para compreender o sistema, como foi o caso dos irmãos Paul, do Jake Paul, e poder operá-lo. Né? Muitas horas de dedicação sobre aquela mesma coisa. Ele ficou se dedicando, desde você pegar os primeiros vídeos de YouTube dele, mas é isso, o cara foi testando, entendeu o formato e foi. Isso é dedicação, isso são horas de você sentar e fazer. Então... Cara, a gente está partindo para o fim da conversa, mas eu queria dar essa volta, porque entender esse sistema faz o terceiro setor se profissionalizar e conseguir os recursos. Olha, cara, eu tô vendo aqui. Semana passada eu vi essa notícia, ou retrasada, o mundo das bets. O impacto já no PIB brasileiro... No Bolsa Família, né? O impacto no Bolsa Família. 40% do Bolsa Família tá indo para bets. Alguém cunhou uma frase, eu não sei de quem foi, mas uma frase malvada, mas uma frase muito bem feita, que é o maior programa de transferência de renda da história do mundo, né? Pois é, cara. É o quê? As pessoas estão recebendo dinheiro para poder se sustentar para tal e estão dando tudo para bet. Cara, é impressionante. Aí eu olho, eu começo, eu li uma matéria hoje, quer ver? Eu vou até pegar porque... Ai, caramba. Esqueci o nome do cara. Enfim, um youtuber, o youtuber mais famoso do mundo, 26 Mr. Beast, não é? É o Beast, isso aí, né? Esses caras entenderam a dinâmica. E cara, como isso joga contra vocês? O ser humano, ele quer atalhos para tudo, certo? Então ele fala assim, como eu faço para gastar eu digo de uma forma geral, tá? Imagina o cérebro humano agora do ponto de vista neurológico. Como é que eu chego a esse prazer o mais rápido possível, gastando o mínimo de energia? Pensando nesse cérebro primitivo que eu tenho que evitar, porque eu não sei se daqui a pouco aparece um leão aqui correndo atrás da gente. Então, como é que a gente não se prepara para isso? O cérebro continua programado assim, mas de fato as coisas... 40% dessa grana foi para bet. O brasileiro tá doente em cima de bet e não é à toa que todo mundo patrocina esse negócio, time de futebol, as coisas arrebentam, né? Loucura. Cara, isso não desenvolve a sociedade, isso não ajuda o próximo. Toda essa grana podia ir para vocês, cara. A chance de resolver os problemas do mundo... Cara, é assim... Eu tô lendo um livro agora do Daniel Kahneman. Rápido e devagar? Bom pra caramba. E ali ele fala claramente sobre o sistema 1 e sistema 2, né, como age o cérebro, como é. E eu acho que tem... Veja, não é à toa que ele recebeu esse nome, o Império Romano, uma hora ele caiu, acabou. Porque tudo é um ciclo. Né? E quando a gente vivencia o ciclo, a gente não tem consciência de que a gente está vivendo um ciclo. Que é aquele momento, né? Isso. Eu acho que nós estamos vivendo um ciclo. Tá? Estamos imersos em uma ruptura do que era a questão passada de capacidade de tempo, gestão, administração do tempo, possibilidades de concentração, etc. e tal. E, de repente, fomos invadidos por uma série de possibilidades, questões e outras, que são novas. E, como tudo que é novo, tem uma curva de aprendizado e a gente não sabe gerir. E a curva de aprendizado ela pode durar 5 minutos, ela pode durar 50 anos, ela já durou 500 anos, tem 1000 anos, quando duraram as civilizações, impérios. Então, assim, eu acho que quando você olha o momento, ele é um momento muito estranho, para não usar outra palavra. Pô, como é que você tem indústrias
Bet, Tigrinho, Uhum. que movimentam mais dinheiro que a B3, que a Bolsa. Por que isso está acontecendo? Como isso acontece? Né? A gente pode aqui ficar discutindo horas, fazer diversas análises, pode pegar aqui a universidade para estudar, a faculdade, vai estudar, vai um monte de coisa, 20 anos estudando. O fato é que está acontecendo. Né? A gente precisa compreender, mas está acontecendo porque tudo é muito novo. Tudo é muito disponível e as pessoas ainda não têm a habilidade de gerir tudo isso. Talvez daqui a um tempo, como uma mola que se contrai, se retrai, se expande até ela atingir uma normal, nós vamos chegar numa normal. Nós vamos chegar aqui num momento de convívio dessas coisas todas com as necessidades. Porque assim, você não forma o sistema 2 para poder inibir o sistema 1 se você não põe carga, se você não põe estudo. Então, talvez a gente tenha que perder inibições do sistema 2 por falta de capacitação para entender e falar, não, nós temos que voltar aqui. Então, a gente tem, por exemplo, em alguns países, Finlândia, alguns países, os caras tirando computador, tirando eletrônico, tudo da escola. Porque entendeu o seguinte, é na mão. É na mão. No Brasil, nós estamos em outro momento. Nós temos, por exemplo, o movimento Desconecta, tem alguns outros discutindo essas situações. Verdade. Sobre efetivamente as crianças terem isso. E, por outro lado, qualquer restaurante que você vá, você vê a maior parte das crianças com as suas famílias na mesa, comendo com uma tela na frente. Ninguém interage entre si. Então, como é que essa criança vai aprender como se comportar, vai aprender a esperar, vai aprender... Não. Então, nossa sociedade está fazendo escolhas, vai ter consequência, e daqui a pouco a gente vai entender, fala, pô, isso aqui foi bom, foi ruim, temos que remodelar, temos que fazer. O pessoal que já está mais à frente já está tomando outra escolha. Aí também tem a questão de você aprender com a experiência do outro, e aí você corta caminho, às vezes as pessoas querem, às vezes as pessoas não querem. E assim vai. Então, eu acho assim, esse dinheiro poderia vir para a gente? Sim. Ele viria? Eu acho que não. Eu sou capaz de falar para você, assim, vou forçar a mão, tá? Ele não viria. Sabe por quê? Porque esse dinheiro já existia. As bets não existiam, o tigrinho não existia, E ele não ia. E ele vinha. O ser humano tem jeito? Ou vocês têm que fazer um puta marketing forte mesmo, porque senão não tem como? Não. Você entendeu a minha pergunta? Veja, O mundo tem jeito? É isso, porque, cara, entenda o seguinte, vamos pensar agora, existe um lado bom e um lado ruim. De tudo. E numa associação agora eu tô dizendo, bet é o lado ruim e ajudas humanitárias é o lado bom. Suponhamos que vocês estivessem numa rivalidade, certo? Diante dessa briga, não há comparação. Esse dinheiro do mundo das bets, dessa onda de 4, 5 anos, tá aqui. Esse dinheiro já existia, o Bolsa Família já existia, só que ao invés de ele comprar arroz e feijão... Cara, quem sente isso são os varejistas. Para começar, o cara fala assim, opa, peraí. Nossa receita cai, a injeção de dinheiro tá indo para onde? Opa, tá indo para cá. Vamos... Por que é que o bom não atrai os olhos? Por que é que o que mais se propaga de forma rápida é a mentira? Agora eu quero entrar nesse lado metafísico teu, se é que você traz isso pro lado metafísico. Primeiro que a gente vai ter que falar assim, é o bom que você acha, né? Exatamente. Eu tô fazendo uma conclusão sobre o que é bom, por isso que eu trouxe pro metafísico. Exatamente. O seu prisma. Né? O que é interessante desse momento que a gente vive é que as pessoas têm a possibilidade de escolher sobre o seu bom e o seu ruim sem grandes influências decisórias. Elas são muito mais impactadas por marketing, elas são muito mais impactadas por opiniões, etc. e tal, mas a decisão é sua. Antes você não votava, depois você votava. Agora você decide o que você quiser, você fala com quem você quiser. Esse é um problema das instituições, dos estados, porque quando você pega plataformas, por exemplo, como o Uber, o Airbnb, o que você tirou do meio? Você tirou o estado, você tirou o gesto. Não, sou eu com você.
Vamos aqui estabelecer a nossa relação de confiança ou não, quais são os parâmetros, a gente tem uma plataforma no meio, né? E que aí eu vou lá ver suas reviews para ver se você... Então, assim, tudo virou uma escolha unipessoal. Se é unilateral. Unilateral, melhor dizendo. Uma escolha pessoal. Uma vez que essa escolha é pessoal, onde está a medida do que é a sua escolha e a sua relação com a sociedade? É esse o momento que a gente vive e que é muito difícil, né? E que a gente ainda vai ter que achar um equilíbrio sobre isso. Porque as pessoas, efetivamente, elas olham a sua vontade, talvez porque durante muito tempo a vontade foi reprimida, cara. Então talvez a gente esteja num momento de expansão da vontade, né? Do exercício da vontade plena e absoluta. Então se eu acho que eu tenho que jogar na bet, eu jogo na bet. E acabou que você tem... tá mudando a vida de quem? Tá mudando a vida do varejista, que não tá vendendo... Não. Ah, não, pera, tá tendo um prejuízo na alimentação da minha família. Porra, peraí. Aí é uma questão da prioridade. Cara, você tem uma família, você tem um negócio, vamos aqui entender o que está acontecendo, vamos regular isso aqui, porque não dá. Agora, do ponto de vista do exercício da vontade, esse é o momento onde as pessoas podem mais exercer o seu eu. E aí que eu acho que vem o problema, porque a gente tem um parâmetro de sociedade que não está muito alinhado com essas vontades individuais. Se você for fazer uma análise coletiva dessas vontades individuais, aonde elas se unem? Não é nessa sociedade aqui. Então nós estamos numa sociedade em transformação, uma sociedade em ruptura. E por isso que é tão difícil. Se for uma ruptura, cara, eu vejo... É muito legal você dizer isso, porque, veja só, instituições como as de vocês parte de um senso coletivo e não individual. Parte de um senso de a minha escolha, ela precisa impactar o outro do ponto de vista de desenvolvimento do bem, do bem-estar de quem está do meu lado. Veja, eu tô com comida em casa, jantando à noite, mas será que passa na minha cabeça que no meu bairro pode ser que tenham pessoas que não? Talvez não passa na minha cabeça. E aí eu falo, cara, de novo, voltamos no início e é legal fazer isso para a gente concluir. O inimigo é desconhecido e eu não sei como agir diante dele, certo? A minha função é te lembrar, neste momento, porque assim, o ser humano, ele é gregário, ele sabe que ele não vive sozinho. Tanto que para quem vive sozinho a gente dá um nome específico. Né? O cara que vai lá para as montanhas, vai ficar, ele tem uma nomenclatura para ele. A sociedade resolveu dar um nome para aquela figura. Quem vive aqui, não. Por quê? Porque isto aqui é o senso comum. Aí instituição, Cruz Vermelha São Paulo, o uso do marketing hoje em dia, talvez o que eu tenha que apertar, o botão que eu tenha que apertar em você, seja esse. De lembrar que você faz parte de uma comunidade, que você faz parte de um coletivo, que você, a despeito de estar aí no seu próprio mundo, tomando as suas escolhas e podendo fazer tudo, essas escolhas, essa vida, o que você executa, ela impacta e você é parte de algo. Vem participar. Talvez seja esta abordagem que eu tenha que utilizar nesse momento. E aí, ir analisando essa transformação e transformando essa comunicação na medida que a sociedade se transforma. Eu concordo absolutamente. Eu não queria acabar ainda não, tá? Tinha umas perguntas minhas aqui. Você é um megafono. Assim como o sofrimento é um megafono para o mundo, você, de certa forma, é um megafono para o mundo, dizendo assim, cara... Porque o sofrimento talvez seja a base da tua campanha publicitária. Quase sempre é um gatilho para... Cara, você vai ficar quieto com relação a essa situação? Não vai despertar nada em você para mudar o que você tem que fazer? Eu admiro o Médicos Sem Fronteira. Pô, Emerson, Médicos Sem Fronteira, você paga pau dos caras? Não, eu acho que vocês jogam juntos, assim como a gente em remuneração fala. Se abrir mais outros podcasts de remuneração, cara, todo mundo contribui pro segmento para ampliar esse share de mercado, que é o que vocês querem. Eles dão um nome. Eu tenho uma instituição que eu uso, que ajuda a Asas de Socorro também, lá do Amazonas. Então eles falam assim, cara, deixa eu te contar a história do fulano de tal. Porque o fulano de tal eu consigo materializar, tangibilizar. É gente como eu. Falo, cara, eu participei desse pedaço. Agora, 3 bilhões de pessoas passando fome, não sei o que é isso. Né?
Isso, mas aí que a gente precisa das instituições supra, né? Então você pega uma ONU, ela tem que discutir esse problema. Fala aí, gente, vamos colocar aqui, mas tem que discutir do ponto de vista prático e sem viés político, sem viés de politização. Para como é que resolve? Sabe, a gente não pode ter tanta universidade no mundo, tanto professor doutor, tanta gente que tem tanto conhecimento, mas não ter a capacidade de reunir essas pessoas para analisar esses problemas. Então, assim, se a gente tem as pessoas, tem as capacidades, mas não o faz, qual é o interesse que está nos inibindo? Absoluta certeza. É pegar o Mr. Beast, os irmãos Paul, o Mayweather, tá ligado? E juntar esses caras e falar assim, vocês dominam a máquina de publicidade, meu amigo. Vem aqui e trabalha com a gente. Cara, o trabalho da ONU é esse. Vamos lançar aqui. Vai, Taveira, faz a pergunta. Não mas é o seguinte, vamos chamar os caras de Stanford, Oxford, Yale, Harvard. Escolhe aí, quem você quiser, junta todo mundo numa sala e fala, ó, gente, a problemática é essa aqui. Como é que dá encaminhamento e solução? Pô, tem isso, tem que envolver isso, traz gente da indústria também, porque você tem que envolver coisa prática. Pô, pega os grandes conglomerados, as grandes tradings do mundo, entendemos? Nós temos que anunciar isso para o mundo. Aí você vai no Jake Paul, no Mayweather, você vai em quem vai falar, vem cá, vamos anunciar isso aqui junto para criar um benefício, para esse caminho. E o interessante, o caso do Mr. Beast, é que ele é sempre criticado com as ações que ele faz, né? Ele sempre fez uma parada com 1.000 casas, 100.000 casas, cirurgias, e sempre rola uma crítica em cima. Aí ele quer fazer propaganda em cima. Isso, né? Gente, todo mundo faz propaganda, cada um faz o seu. O ponto é o seguinte, você que está criticando, financiou quantas casas? Pagou quantas cirurgias? Exatamente. Não, mas tudo tem boca, tem voz, tem direito a falar. Isso não significa que você está certo. Não significa que é coerente. Só significa que você está exercendo seu direito de fala. Você fala. Tenho duas perguntas. Uma é mais pessoal e a outra é um pouco mais prática sobre a estruturação da organização. A pessoal é como que tu lida com a questão política em períodos eleitorais. Como que a Cruz Vermelha lida com... Existe um assédio, existe uma sondagem, existe uma proteção da instituição, como isso é feito na prática, assim. Se tu pode falar, obviamente, por favor. Lógico, eu vou falar sobre a Cruz Vermelha São Paulo, tá? Um dos nossos princípios que norteiam a instituição no mundo é a neutralidade e outro é a independência. Então isto já gera uma barreira natural, já gera uma barreira natural de qualquer tipo de situação política. Né? Por quê? Porque eu tenho que atender a todos da mesma forma, não importa seu credo, sua raça, sua escolha política. Não, estou lá, a minha função de ajuda humanitária, ela se pauta nesta neutralidade, nesta independência. Então, é uma coisa que acaba não chegando à Cruz Vermelha São Paulo, porque a gente sempre se posicionou desta forma. Já estão vacinados, então, basicamente. Não, na verdade, a sociedade já compreende, os políticos já compreendem, a estrutura social, o tecido já compreende a Cruz Vermelha São Paulo como uma entidade que se posta dessa forma. Legal. E a segunda coisa que eu quero perguntar, talvez mais prática também, porque tu falou que da questão de transformar a iniciativa em organização, né? E tu saiu do setor privado para a Cruz Vermelha para meio que resolver um problema. Se a vida não é um número de passo 1, passo 2, passo 3, né? Mas se tu fosse elencar, assim, quais seriam os processos que fizeram parte dessa reestruturação? Porque eu vi que tu falou algumas coisas sobre identificar um histórico de registros de atividades que foram feitos, ter pessoas pontuais. Quais seriam as dicas, vamos pensar assim de uma forma prática? Depois que você tem filho, você descobre que a vida não está nem aí para o seu planejamento. Boa. Filho é uma surpresa a cada minuto, é uma coisa, mas você pelo menos tenta planejar. O que eu vou falar aqui é o que aconteceu. Isso não significa especificamente que foi tudo que a gente planejou e não significa também que se fizesse de novo ia dar certo. Mas, normalmente, em 80% dos casos, isso vai encaixar e funcionar. Primeira coisa é você entender efetivamente quais são os seus problemas.
Porque quando você está vivendo uma situação caótica, tudo vira um problema. Normalmente você tem 3, não tem 200. Você tem 3. Que são o quê? Aqueles que, se você resolver, o sistema melhora. Identifique os 3, trabalhe nos 3. 4, 2, 5. Identifique quais são os seus reais problemas e trabalhe neles. Junte as melhores cabeças que você puder e trabalhe na resolução daqueles problemas. Escolha gente boa para trabalhar com você. Não tenha medo de trocar, se necessário, né? Porque a gente está aqui num auditório muito bonito, tem aqui cheio de equipamentos, tudo isso aqui dá para comprar. Só tem 4 coisas que não dá. Somos nós 4 que estamos aqui. E isso faz toda a diferença. Se a gente não tivesse aqui alguém como você, que teve experiência, trabalhou em organização, que conhece tanto de som, a gente não tá. E de filmagem, nós não estaríamos tendo uma filmagem tão boa, um som tão bom e perguntas tão interessantes. Então, gente é o que faz toda a diferença. Se a gente tivesse aqui, que organizou tudo isso, que pensou tudo isso, isso estaria acontecendo. Então, é gente que faz a diferença. Então, identifique seus problemas, trabalhe com gente competente e entenda que as coisas não se resolvem num passe de mágica. Vai doer, vai ser doloroso, vai cortar na carne, vai ser um processo, mas você vai sair do outro lado. Você vai sair do outro lado. Então, assim, confie naquilo que você decidiu e faça, execute. E entenda que, por vezes, você decidiu errado. Esta aqui é a última dica, é mais importante. Não tenha compromisso com o erro, principalmente se ele for seu, porque é uma vaidade muito grande. Não, você viu que você tomou uma decisão, ela parecia que era mais coerente e correta. Não está efetivamente, você colocou carga, trabalhou, não está funcionando, diga, errei, volte para a prancheta, se cerque das pessoas novamente, busque outras pessoas, faça um novo projeto, trabalhe de novo. Simples assim. O dono da empresa, um dos donos da empresa que eu trabalhei, durante muito tempo ele falou uma frase, eu era jovem, e isso me marcou para sempre. Ele falou: Bruno, nada resiste ao trabalho. Que às vezes o tempo que a gente deseja não é o tempo das coisas. A gente tem que compreender, e a frase dele, óbvio, ela tem que ser escutada num espectro mais amplo. Trabalhe corretamente, né? Então, se você escolheu e trabalha, executa. E compreenda que não é no tempo que você deseja. É no tempo que as coisas demoram para acontecer. Eu queria ter solucionado as coisas da Cruz Vermelha em 2 meses. Eu estou lá 3 anos e meio e ainda não solucionei todas. E tudo bem, né? Só que eu tenho que trabalhar todo dia sabendo no que eu estou trabalhando para solucionar. Então, quando você faz isso em qualquer setor da vida, e isso hoje é muito complexo, por quê? Porque tudo isso que eu falei demanda uma coisa: disciplina. E é uma palavra que ficou muito controvertida na nossa sociedade, né? Muita gente achando fundamental, muita gente achando que é um absurdo falar. Não tem nada a ver. Disciplina é a capacidade de se manter constante realizando aquela atividade que é necessária, às vezes prazerosa, às vezes não. Né? E aqui que você falou, pô, você devia falar isso e tal, uma das coisas que eu sempre tive essa disciplina, mas o mundo tem trazido muitas distrações. E uma das coisas que me ajudou a voltar a ter este foco foi fazer musculação. Fazer força, efetivamente força. Quando você está fazendo força, você não pensa em mais nada, você só pensa em acabar aquela zorra daquela série, com aquele monte. Aí você... Porque se você põe foco ali, você vai pôr foco em outras coisas. Eu falo que o ganho físico é uma externalidade. Queria até agradecer o Casão, que ficou me incentivando a fazer isso anos, me enchendo, um dos meus melhores amigos. E é verdade. Eu falo assim, o trabalho é mental, né? E você se põe em ordem, e aí você consegue dar limitações a outras distrações e trabalhar naquilo que você precisa. Então, tenha disciplina, coloque as coisas para funcionar, escolha as suas batalhas, o que você tem que fazer e trabalhe. Uma pós hoje, né? É o tenista. Pô.
Quantas bolinhas ele devolve? 1.000, 4.000, 8.000 naquele potinho ali. O que você acabou de falar, Fernando Meligeni contou no podcast que eu fiz referência sobre o Guga. Um dia, depois assistam, mas resumindo, o Guga acabava a sessão de treino quando eles treinavam juntos e ele pegava o Larry, que era o técnico dele, e falava: Larry, 10 bolinhas, vamos aqui, 10 direitas, 10 saques, 10 que... Todo final de sessão de treino ele fazia 10 bolas a mais. Um dia o Meligeni virou para ele e falou: cara, mas o que são essas 10 bolinhas? Ele falou: faz uma conta. Quantas vezes a gente treina por dia? 2. Né? Treino de manhã, treino à tarde. Eu bato 10 bolinhas, são 20. A gente treina quantos dias na semana? Quando eu vou jogar vai multiplicando aí. Vai multiplicando aí. Tem jeito. Quando você vai ver, o cara bateu 60 mil bolas a mais que você. Você não vai chegar nele. Você não vai chegar nele. E essa história tem Kobe, Guga, Kobe tem do Kobe Bryant, que ele vira pro cara e fala: você nunca vai chegar mais cedo do que eu. Porque eu, desde tal idade, acordava 5 horas mais cedo que eu. É isso. E o cara começou a chegar mais cedo, ele chegava mais cedo. Fala: não vai acontecer. Quando o Chris Bosh foi indicado para o Hall da Fama, e ele vai falar, ele fala sobre ter encontrado, que ele todo se preparou para ir para a Olimpíada, quando ele chega lá para ser o primeiro, o Kobe já estava de gelo no joelho, todo suado. E aí ele fala: e ele fez isso tendo acabado de perder as finais da NBA. Eu estava de férias há 1 mês e dolorido. O cara tinha acabado e estava lá. É a constância, a disciplina, a ética no trabalho que vai te levar às suas realizações. Senhoras e senhores, Bruno Semino, que aula, obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço demais a vocês, o espaço, manda longe parabéns. aqui pra nós, cara, sabe? Oi? Porque manda longe esse episódio agora, pros seus amigos, todos você citou. Todos. Pô, Agradeço a todos muito. Agradeço a quem apoia a Cruz Vermelha São Paulo. Aproveitar para agradecer minha esposa, Juliana, meus filhos, que sempre me dão o suporte necessário. Agradecer minha mãe e meu pai, que investiram tanto na minha educação. É o caminho, não tem jeito. Obrigado, pai e mãe. Obrigado, Ju. Você que me aguenta, me dá suporte e me suporta. Beijo, obrigado, Emerson, pelo Valeu. carinho. Até o próximo. Tchau.